Produção mineral no Brasil é uma expressão que se confunde com a extração de minério de ferro. Isso não é à toa. Quase 75% da exportação brasileira no setor é de ferro. Em valores, mais de 25 bilhões de dólares. Ou seja, $1 a cada 10 de tudo que foi exportado pelo Brasil em 2014. O país tem a segunda maior reserva mundial e é o segundo maior exportador, só atrás da Austrália. A lista de exportação mineral brasileira tem em um segundo lugar distante o ouro, com menos de 10% do valor total. Depois, o ferro nióbio, o cobre e o alumínio. O atual código de mineração é da década de 60. De lá para cá, o cenário mudou. Antigas questões permanecem e novas surgiram. Por exemplo, quem pode pesquisar a existência de minérios? Se uma descoberta for feita, quem pode fazer a extração? Como a riqueza gerada com essa exploração vai ser taxada e distribuída? Qual deve ser o papel do Departamento Nacional de Produção Mineral? Como conciliar exploração mineral e preservação do meio ambiente? As respostas dependem do novo Código de Mineração que está em discussão na Câmara. As consequências dessa decisão vão afetar diretamente cerca de 200 mil trabalhadores e vão mudar as regras de um setor que responde por 4% do produto interno bruto brasileiro. Para debater o novo Código de Mineração, eu recebo hoje o relator da proposta, deputado Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais. Carlos Bittencourt, que é integrante da Secretaria Executiva do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração. José Reginaldo Inácio, representante da Ação Sindical Mineral. E o deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, que participa da comissão especial que está debatendo o novo código. Você é nosso convidado para esse debate. Pode ser pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional é transmitido pela TV Câmara, a Rádio Câmara e a nossa página na internet. Senhores, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite de participar do nosso debate. Deputado Leonardo Quintão, PMDB de Minas Gerais, eu começo com o senhor. Deputado, essa proposta do governo chegou aqui em 2013. Ainda em 2013, o senhor tinha um relatório pronto na legislatura passada e esse relatório não chegou a ser votado por falta de acordo, né? Agora o senhor tornou a debater o assunto na comissão especial, fez ajustes no seu relatório e eu queria ir direto para um dos pontos que são polêmicos, né? Um dos pontos polêmicos é a negociação com o governo que defende que a CEFEM, a Contribuição Financeira sobre Exploração Mineral, que são os royalties do setor mineral, que a CEFEM seja definida por decreto, é o que o governo quer. E o que a comissão está propondo é que seja definida por lei. O que é o que o mercado entende ser melhor, né? Na sua avaliação, qual é a diferença principal para o mercado de mineração dos dois pontos e como é que está essa negociação com o governo? Maristela, eu quero cumprimentar você, quero cumprimentar o Zé Reginaldo, que está aqui do meu lado. Tá um prazer debater com vocês aqui. O deputado Assis, que é um grande amigo, está colaborando muito com a comissão. Quero cumprimentar também o Carlos Bittencourt, que participou dos debates conosco aqui. E é importante a gente dizer aqui, porque a lei é, vamos dizer assim, o valor maior para tudo, né? Hoje, no Brasil, nós temos decisões normativas, portarias. Nós temos vários instrumentos que têm sido usados por diversos órgãos, municipal, estadual e federal, e temos o direito também de decreto presidencial. Mas quando você debate uma lei, é a maneira mais democrática para você acatar qualquer decisão popular. Então, a intenção é de colocar tudo claro na lei, é que por movimentações políticas momentâneas e por interesses também econômicos, não seja modificado alíquota algum, prejudicando os municípios que são impactados pela mineração, dependem na sua base ali por essa recomposição, que é a CEFEM, os estados e a União. Então é um pleito dos dois entes federativos, todos os municípios e todos os estados mineradores não aceitam que a alíquota da CEFEM seja determinada por decreto. Isso traria mais estabilidade para o setor? Transparência. Eu acho que quando você tem lei, você não pode modificar mediante interesses econômicos ou interesses políticos ou interesses ideológicos.
Deputada Assis Carvalho, PT do Piauí, falando ainda sobre a Cefem, os royalties do setor mineral, o governo a proposta do governo mudou dos atuais 2% a 4%, né, que incide sobre a renda bruta. Ele quer mudar para incidir sobre a renda bruta e não mais sobre a renda líquida, como é até o momento. Isso já foi acertado com o governo? Pois é, Maristela, boa noite. Boa noite, Leonardo Quintão. Quero abraçar com muita alegria também os dois debatedores, né? Aqui o Marcos Bittencourt e o José Reginaldo. Eu acho que esse debate ele vai ser um debate sem muitos conflitos. Tivemos a felicidade do povo mineiro trazer de volta aí o grande deputado Leonardo Quintão, que presta um serviço relevante nesta casa, e já tinha um acúmulo muito grande sobre essa discussão. Aliás, a mesa ficou bem mineira, né? O Gabriel Guimarães presidindo e o Quintão aí na relatoria. E a gente, quando sentamos para discutir essa composição, não teve nem conflito. Achamos que era justa uma manutenção do Leonardo Quintão, pela sua seriedade, pela sua abertura de discutir com o governo, discutir com as entidades, discutir com a sociedade. Por isso eu estou acreditando, pelos debates que estamos fazendo, que teremos poucos conflitos. Talvez nenhum é impossível, né? Mas serão poucos conflitos. No que diz respeito, de forma mais direta, à questão da contribuição financeira sobre os produtos da exportação mineral, parece-me justo que o governo trabalhe uma forma de que essa riqueza possa ajudar o desenvolvimento do nosso país. Os recursos minerais hoje têm um impacto na balança comercial aproximadamente 1/4, chega a quase 25%, né, em torno de 23,5%, né, mais ou menos isso. E o seu impacto no PIB é de 4%. Então, tem algumas coisas que precisam serem realinhadas, porque Deus foi muito bom conosco em ter uma terra tão rica. Temos aí a própria Minas Gerais, que o próprio nome faz jus às riquezas minerais de um estado como aquele, que infelizmente durante em alguns séculos, né, essas riquezas foram levadas aí para enriquecer o povo europeu, mas hoje que nós temos a governabilidade sobre esses minerais e ainda temos uma quantidade muito elevada, é preciso que essas riquezas possam melhorar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Por isso a proposta de passar aí para 4% sobre o produto interno bruto e não sobre o líquido. Hoje você tem um valor em torno aí de 2 bi, né, aliás, de 4 bi, né, a arrecadação, e diante de uma riqueza desse tamanho, você termina deixando muito pouco para ajudar na educação, na saúde, na infraestrutura, no bem do desenvolvimento do nosso país. Então, eu acredito que essa parte, um conflito zero não terá, mas eu acho que não serão grandes conflitos, porque mesmo quem está na área compreende de que o povo brasileiro, a sociedade, os mais humildes, os mais afetados, principalmente aquelas áreas que muitas vezes têm lá suas propriedades que ele vivia ali do dia a dia, ela termina por uma necessidade de explorar os minérios, tem que se afastar e tem que ter uma compensação maior para essas famílias. Então, eu acredito que essa parte será um dos itens que nós teremos condições de aprovar sem muitos conflitos. Carlos Bittencourt, da Secretaria Executiva do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração. Eu recebi aqui um comentário que é de Giovanni Acosta, não sei de onde é, ele diz o seguinte, falando sobre a Cefem. Ele diz, sendo a Cefem uma compensação pelo impacto ambiental e entrega do bem comum ao terceiro, na opinião dele, não deve ser variável de acordo com as condições do mercado, pois o dano ocorre independentemente da oferta e da demanda. Então, eu queria ouvi-lo em relação ao comentário do Giovanni, o que você acha da opinião dele, e queria saber o que pontos mais preocupam o comitê nessa discussão do novo Código de Mineração. Em primeiro lugar, a Cefem não é uma compensação por danos ambientais, né? Ela é uma compensação pela exploração mineral em si. Então, os danos ambientais são tratados por outros âmbitos no processo de licenciamento e outras questões. Para nós do comitê, desde o início a gente tem uma posição bastante crítica à proposta enviada pelo governo ao Congresso, porque ela simplesmente negligenciava os aspectos ambientais, mas também os aspectos territoriais, comunitários da extração mineral, que inclusive é uma das únicas atividades citadas explicitamente na Constituição por ser altamente danosa ao meio ambiente e às relações sociocomunitárias locais, né?
Você se refere às comunidades tradicionais? Comunidades tradicionais, camponesas, indígenas. às vezes até pequenas comunidades urbanas, porque agora o impacto sobre a água, a crise hídrica está aí, a mineração tem um grande impacto sobre a água e um grande consumo de energia também, a extração de alumínio, por exemplo. Então, para nós, esse silêncio sobre as questões ambientais e comunitárias era muito grave. Mas, além desses aspectos, a questão da soberania nacional é uma questão importante também. Esse crescimento da mineração, que saiu de 1,5% do PIB para 4,5%, cresceu mais de 100% nos últimos 10 anos, tem representado justamente o que a mineração cresce, a indústria de transformação cai. É um processo de reprimarização da economia, né? A economia tem se tornado cada vez mais primária exportadora. Eu estava vendo os dados hoje, são impressionantes, né? Dos 576 bilhões de quilos, né, exportados pelo Brasil, mais de 60% disso é de ferro. E o preço que se paga pelo quilo de ferro no mercado internacional é 8 centavos de dólares. Então é muito baixo. É como você exportar aquela velha história, né? Que continuam se beneficiando lá fora e pouco aqui dentro. Mas, então, o substitutivo apresentado pelo relator Leonardo Quintão, para nós, é ainda pior do que a proposta inicial do governo. Porque ele é claramente vinculado aos interesses da mineração, ele é muito ruim do ponto de vista socioambiental e comunitário, mas, além de muito ruim, na nossa avaliação, ele é ilegal, inclusive, assim, porque, segundo o Código de Ética e Decoro da Câmara, no seu artigo 5º, inciso 8º, diz que atentam ainda contra o decoro parlamentar as seguintes condutas puníveis na forma deste Código. Aí o inciso 8º diz: relatar matéria submetida à apreciação da Câmara dos Deputados de interesse específico de pessoa física ou jurídica que tenha contribuído para o financiamento de sua campanha eleitoral. Então, na nossa avaliação, como o Leonardo Quintão foi o deputado mais financiado pelas mineradoras, recebeu mais de 2 milhões de reais das empresas mineradoras, isso é cerca de 40% do seu total de financiamento, ele não poderia ser o relator dessa proposta que ora estamos aqui debatendo, né? Então, a gente acha que esse processo deveria ser reaberto, com mais debates e com uma postura mais imparcial diante desse debate, não sob o domínio e o lobby das mineradoras, que é muito forte aqui no Congresso, né? Deputado Leonardo Quintão, antes de eu passar a palavra para o Zé Reginaldo, o senhor quer comentar esse aspecto que o Carlos Bittencourt falou? Eu quero parabenizar o Carlos Bittencourt e dizer que o Carlos Bittencourt está mal informado ou está usando de má fé nesse debate. Ele foi um dos, não sei se você assinou a denúncia na Câmara, Assis, dizendo isso do regimento interno da Casa, uma denúncia para prejudicar este parlamentar eleitoralmente, né? Mas, graças a Deus, nós tivemos êxito na nossa eleição. E depois também fizeram uma denúncia no Supremo Tribunal usando o mesmo artigo. E ambas as denúncias, elas foram rejeitadas, porque é uma denúncia que não tem cabimento tanto no regimento interno e tanto no Supremo. As doações foram todas legais. O nosso relatório foi um relatório debatido em 20 estados. Estivemos em todas as comunidades impactadas, tanto Assis, que nós fomos, a Câmara, neste projeto, foi considerado o projeto mais debatido na história da Câmara, até além do Código Florestal. Nós estivemos em comunidades impactadas e nós acolhemos aqui, no nosso relatório, uma transformação da divisão da CEFEM. Nós colocamos 10% da CEFEM para as comunidades impactadas pela mineração, porque hoje é injusto. Apenas os municípios mineradores recebem a CEFEM e aquele município onde é impactado não recebe nada. E nós colocamos nisso 10%. Mas eu quero dizer que o caso tem o meu respeito, que esta informação certamente você já sabe e está usando de uma forma desrespeitosa. Bom, antes de passar para o Zé Reginaldo, eu quero esclarecer você que está em casa como é que funciona um processo dessa natureza aqui na Câmara. Esse requerimento de representação, citado pelo Carlos Bittencourt, foi recebido pelo presidente da Casa à época, deputado Henrique Eduardo Alves, e pela norma diz que cabe ao presidente fazer um juízo inicial de admissibilidade. A partir daí, ele passa para os órgãos devidos para avaliação. E a avaliação do presidente Henrique Eduardo Alves é que não havia elementos que justificasse que a Casa desse sequência ao processo de avaliação dessa representação. Mas podemos mencionar também a denúncia no Supremo, que foi rejeitada. Uhum. O Supremo também não acatou a denúncia. É porque o Eduardo Alves, ele afirmou que não era do interesse específico das mineradoras. O argumento dele foi dizer que o Código da Mineração não era do interesse específico das mineradoras
o Código da Mineração. Ele também é amplamente financiado por empresas privadas, né? Tem até um julgamento no Supremo agora com 6 votos contra a constitucionalidade dessas doações. Então, na verdade, para nós está uma flagrante violação, não importa se a própria casa se protegeu impedindo que essa manifestação do próprio relator, né, a gente tem que respeitar sempre a lei, fosse, a regra é bem clara. Proibido. Eu queria... O Supremo também rejeitou. Senhores, o Supremo rejeitou. Eu gostaria de Supremo dar sequência. Você está mal informado ou usando de má fé. O Gente, Supremo eu quero... rejeitou a denúncia. Deputado, eu gostaria de dar sequência à análise do tema do Código de Mineração em si. Sim. José Reginaldo... de verdade aqui. Sem dúvida. Sempre verdade. José Reginaldo, foi comentado pelo Carlos Bittencourt a questão da agregação de valor ao minério extraído no Brasil. O Brasil hoje está exportando commodities, né? E havendo agregação de valor, o Brasil poderia ganhar muito mais. Então, eu gostaria de ouvi-lo inicialmente em relação a esse aspecto. Na sua avaliação, o novo código ele vai facilitar para que haja agregação de valor no minério e, com isso, consequentemente, gerar mais oportunidades de trabalho, aumentar a renda do trabalhador, daqueles 200 mil que estão diretamente envolvidos, que eu comentei no início do trabalho, e cerca de mais de 2 milhões que estão indiretamente envolvidos nisso? Em princípio, a gente tem que refletir, né, sobre o que seria a possibilidade da agregação de valores dentro do projeto. O primeiro ponto a se considerar disso é que, a partir do momento que elementos fundamentais que garantam a questão de sobrevida, né, do trabalhador ou a vida do trabalhador não se prevê dentro do marco, né, é muito pouco provável que a gente consiga agregar valor em produto que, de alguma forma, não contempla elementos sobre o ambiente de trabalho, elementos sobre a saúde do trabalhador, exatamente no momento em que a gente tem uma elevação continuada do número de acidentes, aleijamentos e mortes no setor, muito bem comprovadas, inclusive por pesquisa que fizemos, e foi inclusive apresentadas e encaminhadas dentro dessa casa, entregue, encaminhada também ao relator e ao presidente da comissão e outros membros também do Legislativo e do Executivo, mas, apesar desta indagação, o nosso relatório, feito juntamente com a Fundacentro, né, não foi contemplado as demandas de ordem da saúde e meio ambiente do trabalho nessa discussão. A agregação de valor passa por esse elemento. Quando a vida do trabalhador, as condições de trabalho não estão sendo respeitadas, fatalmente não se pode falar em agregação de valor. Se a gente tem no Código da Mineração um único ponto em que se fala, é no artigo 3º do substitutivo e também do projeto do governo, o único ponto que se fala é exatamente no artigo 3º, mencionando nas diretrizes, mas não tem nenhum apontamento. A finalidade principal aqui do marco regulatório da mineração, ao nosso ver, não é essa preocupação do meio, né? De se preocupar com quem executa, mas sim com o fim, que é a produção e o lucro. É considerada uma das atividades mais insalubres que existe, né? A atividade é considerado. Ela é considerada, e se a gente for comparar, me permita, só para poder citar o tanto que ela é insalubre, nós temos aqui, só para se ter uma ideia, a atividade mineradora, considerando a mineração a céu aberto e a subterrânea, incluindo os garimpos, os beneficiamentos de minerais e pesquisas minerais, conforme definido na NR 22, está relacionada a diversos riscos ocupacionais de origem química, física, biológica, tais como exposição a poeiras, a sílica, a fibras de amianto, ruídos, vibrações mecânicas e outros agentes bacterianos, outros agentes de natureza ergonômica, ou seja, é o setor que contempla no espaço de trabalho praticamente todas as possibilidades de risco e de insalubridade que se pode pensar no ambiente produtivo. Eu estou avaliando que entre as doenças associadas ao trabalho em minas estão câncer de pulmão, lesões renais, hipertensão, anemia e intoxicações diversas. É interessante o dado, só para poder complementar, para se ter uma ideia, exemplarmente apenas para o ano de 2009, retendo-se apenas o indicador relativo ao número de óbitos da Previdência por 100 mil empregados da RAIS, enquanto o índice médio do Estado de Minas Gerais num todo foi de 8,66, o setor da indústria extrativa mineral foi de 21,99. Para se comparar com outros setores produtivos, a construção civil, que tem um índice muito elevado, né, a construção civil ficou com um índice de 14,48. Né? Isso tudo está nesse relatório, que a gente vai deixar nessa casa,
Pode passar para mim, deputado, por favor. Porque é um elemento que mostra para nós que, se não considerar questões fundamentais do ponto de vista da saúde e do ambiente do trabalho, dentro do conjunto da lei, né, não é possível a gente pensar em nenhuma possibilidade que não seja o lucro ou visar a questão da produção e não de quem produz para o setor mineral. Então, não adianta falar em agregação de valor nos termos colocados no marco regulatório, haja vista que implicações outras do ambiente de trabalho não estão sendo consideradas. Deputado Leonardo, então eu quero ouvi-lo depois em relação a esse aspecto, mas eu queria colocar para o deputado Assis Carvalho, PT do Piauí, um comentário que chegou pelo Facebook do Emilson Nunes Costa. Ele diz o seguinte: uma das principais razões para que os Estados Unidos sejam praticamente autossuficientes em riquezas minerais, como o petróleo de alto valor econômico, por serem fundamentais à economia norte-americana, é o estímulo que o proprietário particular do imóvel em área rural ou desértica tem para, através de serviços de pesquisas geológicas, verificar se ele, da noite para o dia, em associação com empresas de extração de minérios, pode ficar rico, explorando comercialmente a riqueza mineral. Por que aqui não acontece esse tipo de negócio altamente benéfico à sociedade? Bom, primeiro eu queria, antes de fazer referência aí à fala desse Emilson Nunes Costa. Queria me reportar um pouco aqui a fala rica aqui do Zé Reginaldo. Dizer assim, Reginaldo, que a proposta que foi mandada pelo governo, toda proposta que vem do governo, ele vem com um grau de limitação para receber as emendas aqui do parlamento. Acho que tivemos uma quantidade, então, de quantas emendas foram apresentadas? 372. 372 emendas. Ora, o parlamento, ele representa facções da sociedade. Eu acredito que as pessoas envolvidas nessa área tenham dialogado com os parlamentares, e se não teve, foi uma falha muito grande, para que dessas 372 emendas pudesse entrar esses tipos de demanda. O governo não manda nenhuma proposta fechada, ele manda uma proposta para que você abra o debate, e aí nós vamos estar dialogando entre as emendas e o relator e o governo, e eu posso lhe dizer que quando se trata da proteção ao trabalhador, nós temos um governo muito sensível, um governo que avançou bastante, temos ainda falha, mas eu acho que se você comparar a muitos países do mundo, a segurança do trabalho a gente tem avançado. Muito, embora eu acho que merecemos muito mais. Estou falando, eu fui dirigente da CUT e sei que sou, sem sombra de dúvida, um apaixonado defensor da segurança dos trabalhadores. Então, eu não tenho a governabilidade, talvez na fala do Leonardo Quintão ele possa melhorar, mas eu espero que nessas 372 emendas, haja emendas que também venham contribuir, e nisso aí não tenha dúvida nenhuma, que aquelas emendas que for para favorecer o trabalhador terá o voto tanto lá na comissão como no plenário deste parlamentar. No que diz respeito à questão da expectativa de riquezas rápidas dos exploradores de minérios norte-americanos, eu posso lhes dizer que a cultura norte-americana é uma e a nossa é outra. Eu me preocupo muito quando a gente tem o hábito de importar todo enlatado. Como é assim? Se é bom para o norte-americano, é bom para nós. Nossa sociedade tem uma outro formato de se organizar. Os norte-americanos têm o seu formato, recebem a minha admiração e o meu respeito, mas eu não posso repetir tudo que faz lá fazendo aqui. Temos uma economia que se organiza também de forma diferente. Não é a mesma realidade norte-americana. Eu compreendo que se entregarmos hoje aqui toda a expectativa de exploração aos interesses privados, sem um marco regulatório, onde o braço do Estado tem uma condição mais firme, eu acho que os trabalhadores sofrem mais, a exploração é maior, até porque não sei qual é o olhar do empresário norte-americano. Mas nosso empresário brasileiro, se soltar a corda, eles são capazes de, muitos, não posso generalizar, mas muitos até de restabelecer a escravidão, porque que é o lucro, o lucro e o lucro. Está aí a loucura que está se trabalhando agora sobre essa terceirização, né, uma forma absurda de se quebrar vínculos com trabalhadores para baratear o custo, portanto, da mão de obra, com a redução de mais de 27%, e tem alguém que diz que não dá competição, tudo pode, até matar trabalhador. Aí não pode contar comigo. Qualquer voto que for para proteger o trabalhador, eu vou estar sempre deste lado, não tenha dúvida. Como também, aqui sobre a questão específica das comunidades tradicionais, não só essas, né, mas as comunidades afetadas,
Tem sim, eu espero que no relatório do Leonardo Quintão, não conheço ainda, porque o relatório não foi apresentado na sua totalidade, está ainda numa fase, né, de acolhimento, de emendas, de acabamento, mas a minha recomendação é que precisa ter uma proteção sim, ele já colocou na sua fala que 10% estará disponibilizado para essa finalidade, mas aquelas pessoas afetadas numa área mineral precisa ter uma proteção sim. Agora, não só também as pessoas, nós temos outro fator, nós temos uma situação específica que é preocupante, e eu digo aqui, eu sou do Piauí, onde agora a gente começa a descobrir uma área muito grande de minérios, tudo de ferro, os estudos preliminares já estão chegando em torno de 2 bilhões de toneladas, né, os estudos aí na região da Fronteira Seca, que é a região de São Raimundo Nonato, de Paulistana, então logo, logo essa realidade está lá também chegando no meu estado. Agora, todo desenvolvimento tem um preço, eu gostaria muito, como ambientalista que sou, que a gente pudesse ter o desenvolvimento sem ter os impactos do desenvolvimento. Mas não dá para a gente viver somente no romantismo, né, de que podemos viver bem numa comunidade sem ter desenvolvimento. Temos que pagar algum preço, lamentavelmente. Muito embora temos que ter os cuidados, por isso que o marco regulatório tem que ter essa finalidade de proteger também essas comunidades, proteger a nascente dos rios, dar proteção ao trabalhador, isso a gente não pode secundarizar. Deputado Leonardo, então, antes de a gente ir para o intervalo, você quer falar alguma coisa em relação à questão do trabalhador mencionado? Sim, eu quero parabenizar o Zé Reginaldo pelos números apresentados. Eu acho que todo setor produtivo no Brasil, ele tem que trabalhar na legalidade. E caso haja qualquer setor que não esteja cumprindo com as leis trabalhistas, as leis ambientais, eu sou um defensor também que essas empresas devem ser punidas. E no caso apresentado aqui, eu sugiro ao Reginaldo que encaminhe para o Ministério do Trabalho, caso haja alguma empresa que não esteja cumprindo as suas obrigações com o trabalhador, nós temos as leis trabalhistas no Brasil, que são leis avançadíssimas comparado com o ambiente internacional e que essas empresas devam ser punidas, independentes que se sejam do setor mineral. E eu tenho certeza que você sabe todos os meios para procurar os direitos. E eu sou também, como Vossa Excelência, um defensor aqui do trabalhador, um defensor das comunidades impactadas. Nunca se pensou nas comunidades impactadas. E para você defender as comunidades impactadas, você não precisa apenas de ter discurso, o cidadão. Nós temos que olhar como Vossa Excelência olha, e quero te parabenizar, para a educação, para a saúde, para a moradia. E para tanto, nós precisamos de trabalhar com orçamento. E nós estamos inovando no relatório que foi debatido por vários parlamentares no estado do Maranhão, que tem várias comunidades impactadas, no estado de Goiás, Bahia, onde nós tivemos, visitando comunidades impactadas. E tudo o que eles queriam é um posto de saúde, moradia, e para isso nós colocamos 10% da CEFEM para essas comunidades impactadas, para que elas possam ter essa assistência social. Colocamos aqui a questão da lei trabalhista. Nós remetemos no nosso relatório todas as legislações atuais para que elas sejam respeitadas. E hoje nós já temos as legislações determinadas no Ministério do Trabalho, no Ministério do Meio Ambiente, nós temos o IBAMA, nós temos o ICMBio, órgãos estaduais. Então nós remetemos para as leis municipais, as leis estaduais e os decretos presidenciais para que sejam respeitados em nosso relatório. E isso é uma inovação também. Gente, vamos fazer um breve intervalo. Antes de ir para o intervalo, eu queria pedir para mostrar aqui o relatório. Esse relatório é o relatório técnico da CNTI, a Confederação Nacional, tá bom aqui? O outro lado? Aqui? Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. É uma análise do setor. Esse documento pode ser obtido no site www.cnti.org.br. E também, antes de ir para o intervalo, eu recebi aqui um e-mail que é do Germano Alves Batista. O Germano, ele é do movimento Consciência Mineral, que é um movimento integrado por estudantes de graduação e pós-graduação e profissionais do setor de mineração. Ele gostaria de ter participado aqui do nosso debate, mas infelizmente nós só temos 4 lugares. E, Germano, eu vou passar o seu e-mail, tirei aqui uma cópia separada, vou passar o seu material para o deputado Leonardo Quintão, com o seu contato. O Germano, ele é graduando em Engenharia Geológica na Escola de Minas. E vou passar para ele e aí nada impede também que você faça contato direto com o deputado, por e-mail, okay, por telefone. Deputado, por favor, o contato do Germano.
Nós vamos fazer um breve intervalo. Se você não participou, ainda dá tempo. Pelo 0800 6969, o e-mail expressonacional@câmara.leg.br ou Twitter, @xnacional. Expressão Nacional volta já já, não saia daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta na TV Câmara, na Rádio Câmara. Hoje nós estamos debatendo o novo Código de Mineração. A proposta em debate na Câmara vai substituir um decreto de 1967 que hoje regulamenta o setor. Estão aqui comigo o relator da proposta, deputado Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais. Carlos Bittencourt, que é integrante da Secretaria Executiva do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração. José Reginaldo Inácio, representante da Ação Sindical Mineral, e o deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, que participa da comissão especial que está debatendo o novo código. Carlos Bittencourt, eu volto com você nesse bloco. O Código de Mineração ainda em vigor proíbe qualquer exploração mineral em áreas de proteção ambiental, mas permite a sondagem. Na sua opinião, qual o impacto disso para o setor? Isso deve ser mudado, deve ser continuado? Qual é a sua visão? A única proibição de atuação mineral hoje, na verdade, é em terra indígena, porque a lei que determina que a mineração é uma atividade de utilidade pública de interesse nacional faz com que mesmo as unidades de conservação possam ser abertas à atividade mineral. Inclusive, na proposta inicial apresentada pelo relator, dizia que para novas demarcações, para qualquer nova demarcação de área indígena, unidade de conservação, teria que ter anuência prévia do setor mineral da Agência Nacional de Mineração. Então, essa era uma das causas que, para nós, vai deixando claro que a proposta é muito, evidentemente, uma proposta vinculada ao lobby da mineração, né? Quer dizer, a mineração passa a gerir terra indígena, passa a gerir unidade de conservação e hoje, na prática, a mineração já tem acesso a essas áreas. Não é proibido minerar em unidade de conservação hoje no Brasil por conta que a mineração é considerada de utilidade pública de interesse nacional. O único lugar que está proibido a atividade mineral é a terra indígena. Olhando os dados do país, 2,5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 26% do território nacional hoje, estão requeridos pela atividade mineral. Não é qualquer coisa, né? Então, há requerimentos minerais em 26% do território brasileiro. A legislação permissiva que está querendo se aprovar aqui nessa casa vai fazer com que se abra uma corrida que vai ser danosa, sem dúvida, para os trabalhadores, para as comunidades indígenas, camponesas. Essa é a nossa preocupação do comitê, né? Quer dizer... Pensando um pouco na questão da água que você comentou no primeiro bloco, a crise hídrica que apareceu no Sudeste brasileiro, que antes era, entre aspas, privilégio, né? Era restrito ao Nordeste brasileiro, até o deputado Assis Carvalho, a região dele. Essa crise hídrica trouxe para o Brasil uma preocupação muito maior ainda em relação à preservação de mananciais e em relação também ao reuso da água. E a atividade de mineração é uma atividade que tem um impacto ambiental muito grande. Em relação a essa questão da preservação dos mananciais, dos cursos d'água, você acha que o texto que está em análise na Câmara melhora a situação atual? Não, o texto de 67 é melhor do que o texto atual. No texto de 67 menciona a preservação das fontes de água, a preservação do ar, a preservação das habitações perto das... Nessa legislação proposta pelo governo e também pelo relator, sequer se menciona. Nós do comitê estamos finalizando uma pesquisa sobre os impactos da mineração na água, justamente. Então a gente analisou todos os impactos nos estados do Brasil inteiro, pegamos dados da Agência Nacional de Águas, eu estava coordenando essa pesquisa, inclusive, e os impactos são gigantescos, assim. A mineração gasta bilhões e bilhões de litros de água, o nível de reuso é baixíssimo e, além de usar muita água, polui demais também, porque tem as barragens de rejeito que rompem. Agora, há pouco tempo, rompeu uma barragem, soterrou um monte de trator, de gente lá em Minas Gerais. O deputado que é de Minas Gerais sabe que existem uma centena de casos no próprio estado de Minas Gerais, em Conceição do Mato Dentro, Paracatu e uma série de outros municípios. Falando de Paracatu, eu recebi aqui um tweet de Alexandre Porto. Ele diz: em Paracatu, Minas Gerais, imprensa e especialistas em saúde têm relatado casos de câncer e outras doenças causadas pela mineração. Sim, Paracatu ainda é ouro, então mistura com a questão de cianuro e todo o processo de exploração do ouro que polui as águas. O cenário é realmente grave. Tratar a mineração como se fosse uma fábrica de bombons ou como se representantes das mineradoras pudessem realmente legislar aqui nessa casa, seja com o aval do presidente, do STF, de quem for, um tema que é de tanto interesse público, realmente para nós é uma incongruência, assim, não tem sentido. Os impactos que a gente vem acompanhando, a gente está indo nas comunidades, a gente participa das comunidades. Infelizmente, essas visitas que o relator citou, em nenhuma das comunidades onde a gente participa e esteve,
aconteceu e mais de 100 comunidades participam do comitê, essas audiências. Então, para nós, o quadro é de pior. A gente reconhece que é necessário avançar numa nova legislação, porque a atual é de 67, mas não está tendo avanço, porque mineração não necessariamente é desenvolvimento, essa é a nossa visão. Mineração pode ser mineração do século XVII no Brasil, a gente já fazia mineração. Mineração pode ser feita de maneira razoável, respeitando regras, mas o que vem acontecendo no Brasil hoje não é isso. A irrazoabilidade e os abusos, inclusive de apropriações indébitas de terra. Hoje eu recebi uma decisão em Conceição do Mato Dentro, que uma família tradicional que tem a posse da terra está sendo retirada pela empresa Anglo-América, que é, inclusive, uma das financiadoras de campanha aqui nessa casa. Então, a situação é bastante grave. Deputado Leonardo Quintão, em relação à questão de meio ambiente, o que o senhor tem a dizer do seu relatório? Eu acho que nós contemplamos no nosso relatório as legislações federais, que são bastante transparentes. O Brasil, eu volto a dizer, nos Estados Unidos e na Europa e até na Ásia, nós temos aí uma consideração com legislações bastante rígidas ao meio ambiente. Hoje nós temos um Ministério Público, tanto federal e estadual, nos estados, bastante atuante nas questões ambientais pertinentes à mineração. E eu defendo também que toda empresa que não cumpra com as legislações federais, estaduais e municipais, que elas devam ser fechadas, né? E casos como foi trazido aqui, essas empresas devem ser punidas em todas as áreas, seja uma padaria ou uma mineradora que não cumpra com a legislação municipal, estadual e federal, eu sou um defensor que ela deva ser fechada. Qualquer empresa que não cumpre com as obrigações ambientais, ela deve ser fechada. Qualquer empresa que não cumpre com as obrigações com o trabalhador, ela deve ser punida. E isso que nós defendemos aqui nesta casa. Agora, nós temos que ver a realidade do país. O Brasil tem uma vocação agrícola e uma vocação mineral. O setor industrial do Brasil ele está reduzindo. Dizer que aumentar a produção do aço em Brasil, isso realmente é desconhecer a competitividade que nós temos hoje no Brasil. Hoje entra aço no Brasil, vindo da China, 30% mais barato. Nós não iremos transformar todo o ferro mineral aqui no Brasil em aço no Brasil, porque está muito caro produzir no nosso país. O nosso desejo é esse. Nós não podemos apenas viver de ecoturismo. O Brasil, o setor do ecoturismo no Brasil, emprega muito pouco. Eu queria muito que nós empregássemos no Brasil, quem sabe, 50 milhões de brasileiros no ecoturismo. E nós poderíamos fazer isso. Mas, infelizmente, em país algum, depende-se da vocação de cada país. Os Estados Unidos, ele trabalha muito bem na agricultura, no setor de petróleo, no setor de gás, no gás de xisto agora, para empregar as suas pessoas. Porque se não tiver pão para o povo, pão para o trabalhador e alguém que gere esse emprego, realmente a gente vai entrar num caos. E realmente, o Brasil, nós temos vocação, Assis, para a agricultura, para a mineração. E nós podemos sim ter um setor que representa, que respeite as leis nacionais, que consuma menos água. Hoje, eu sou um defensor aqui que o setor mineral, ele consuma menos água. E hoje existem novas tecnologias, no caso do minério de ferro, que a extração pode ser a seco. E eu sou um defensor aqui. E nós temos sim que preservar os mananciais, nós temos que preservar o meio ambiente, consumir menos energia. Eu concordo com você nesse sentido e eu sou um defensor também. Mas é a realidade no nosso país, que nós temos que trazer pão para o povo brasileiro. E um setor que trabalhe na legalidade, ele deva, sim, ser apoiado no Congresso Nacional, ser apoiado pelo governo municipal, pelos estados e pelos municípios. José Reginaldo Inácio, da Ação Sindical Mineral. Em relação aos pequenos mineradores, o texto que está em análise aqui na casa incentiva a atuação de sociedades cooperativas. Você acha que essa é uma forma conveniente para os trabalhadores? Pode gerar mais emprego? Qual é a sua visão sobre as sociedades cooperativas? É uma preocupação para a gente, né? É uma preocupação, se a gente for exemplificar aqui e for olhar os espaços da mineração que adota esse tipo de trabalho, a gente vai perceber que são exatamente os espaços de maior precarização da condição de trabalho, né? Nós temos condições em algumas regiões que a gente pode considerar esse trabalho, seja de cooperativa ou seja de pequenos garimpos, que de alguma forma afetam e impactam e são explorados por grandes empresas. Não são
São, de repente, pessoas que estão, de repente, na linha do trabalho mais precário do setor. Serra Pelada, né? O exemplo disso. O exemplo claro disso são conjunto de trabalhadores, conjunto de pessoas que, no afã de se sentir, de repente, minerador, né, acabam sendo explorados como mineiros, né, que são, efetivamente. E aí, nós temos aí no Agreste, por exemplo, da Paraíba, né, Sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte, pontos em que esse tipo de trabalho ele é feito, né? Esse tipo de trabalho, de alguma maneira, condiz com uma realidade cruel dos trabalhadores. Esse conjunto de ação, ele desarticula, ele torna mais invisível ainda o trabalhador do setor da mineração, torna mais invisível ainda a questão do impacto dos acidentes, dos aleijamentos e das mortes, né? Infelizmente é uma realidade. Então, o que aparentemente seria bom para o trabalhador, por permitir a junção de pequenos trabalhadores, na sua opinião, pode acabar tendo um efeito contrário? Pode e pontualmente a gente vai dizer que vai ter um efeito contrário. A grande preocupação primeiro, é esse o fato, né? O trabalhador da mineração, mesmo o trabalhador das grandes empresas, dos grandes empreendimentos do setor de mineração, ele já é um trabalhador invisibilizado, né? É um trabalhador que é excluído, a sociedade não vê esse trabalhador morre na mina e não é visto, esse trabalhador fica soterrado e não é visto, né? Então, não é possível se pensar, eu comentava com o deputado Leonardo Quintão aqui, que é necessário se prever alguma coisa nesse marco regulatório, não simplesmente dizer que a proteção à saúde e à segurança do trabalho, com a adoção de elementos que possam garantir as convenções internacionais do trabalho, não basta. Isso não basta. Remeter às legislações que existem hoje no Ministério do Trabalho ou na Previdência Social, não basta. Isso não dá conta mais. Se você não consegue prever, se o marco regulatório não der conta de prever num edital, de alguma forma, algo que possa efetivamente cobrar das empresas um passivo histórico, cobrar das empresas procedimentos continuados de prevenção, cobrar pré-requisitos, condicionalidades que demonstrem preocupação com a saúde e segurança, no mínimo isto significa dizer que a gente não tem possibilidade. Aí quando a gente remete a garimpos e cooperativas, essa situação se torna mais perversa ainda. A condição do trabalhador nesses espaços são limitadas, por exemplo, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo, ao trabalho indecente, né? A possibilidade de crianças, as mais frágeis, entrarem nos buracos da mina para poder colher a matéria-prima. Esse é um dado que preocupa a gente. Eu quero dizer para o Cássio que eu concordo com tudo que você falou. E nós temos no Brasil boas legislações, né? Nós temos o Ministério Público, o próprio governo federal tem programas para acolher todas as crianças em todas as áreas, né? Escravo, trabalho infantil. E nós temos legislações já moderníssimas no Brasil para debater isso. Agora, eu quero dizer para o Carlos, se nós não ajudarmos o garimpeiro através de uma cooperativa para ele, Assis, arrumar crédito para fazer o trabalho dele, para ele comprar a draga dele. Hoje o garimpeiro não tem crédito, ele fica na mão de agiota para ele conseguir a sua draga para garimpar. No nosso projeto, nós estamos dando a ele condição de financiamento, nós estamos dando a ele condição de se associar e não ficar na mão de agiotas, que cobra 10%, 20% para ele. E nós defendemos sim essa atividade, porque ela é de extrema importância, desde para o pequeno, que está lá garimpando no estado do Pará, no estado do Amazonas, né? Esses casos de trabalho infantil, nós temos que combater e botar essas pessoas na cadeia, porque não podemos aceitar mais esse tipo de situação, mas dentro da legalidade. Eu volto a dizer, o Brasil, ele tem uma vocação, sim, agrícola e uma vocação mineral. Aonde que nós vamos empregar o povo brasileiro? Eu volto a lançar o desafio. Se o ecoturismo no Brasil poder acolher todo o povo brasileiro, vamos viver do ecoturismo, passeando, andando a cavalo, né, divertindo, né, pescando, mas infelizmente o ecoturismo não pode acolher o povo brasileiro. Nós temos que ter sabedoria aqui. E eu defendo o setor mineral dentro da legalidade para acolher os 200 mil trabalhadores, que pode chegar a 500 mil trabalhadores. E essas pessoas precisam de levar o pão para casa. Este ano, Assis, o Brasil já desempregou 300 mil pessoas. Nós temos que cuidar do povo brasileiro e dar emprego.
Você quer fazer um comentário, Bittencourt? Porque está parecendo que a mineração é uma grande fonte de empregos no país e a mineração emprega pouquíssimo, na verdade. Se você olhar os dados de emprego no Brasil, a mineração emprega pouquíssimo. As minerações hoje são ultra mecanizadas, você opera numa mina lá na profundidade através de uma máquina dentro de um escritório. Então, se numa fase de instalação da mina, você leva um número de peões, de trabalhadores para instalar aquela mina, aqueles caras ali em geral ficam desempregados logo em seguida e a realidade das comunidades que recebem mineração não é essa fábrica de bombons que está aparecendo aqui. Na verdade, é muito mais sério e grave a situação, inclusive, de desemprego que a mineração gera, porque cria uma expectativa justamente com esse mito da geração de empregos que não se realiza. Na prática, não sei, os companheiros da CNTI podem falar mais do que melhor do que na realidade, isso não se realiza. Do ponto de vista do que a gente pensa, a gente preocupa, nós, enquanto representantes do trabalhador, para garantir os postos de trabalho, mas a gente não pode também, nessa linha do desenvolvimento, ser garantia de que se pode fazer tudo. Não é isso. Eu acho que a possibilidade do garimpo, a possibilidade das cooperativas não pode significar sair da exploração do agiota e passar a ser explorado por outros entes da economia do setor de mineração. Né? E isso é o que tem acontecido. Né? Ele deixa de ser explorado em sua condição financeira e passa a ser explorado em sua condição de saúde. O trabalhador da mineração, via de regra, é aquele que trabalha no máximo 15 anos, depois de 15 anos de trabalho ele vai morrer no máximo em 4, 5. Ou trabalha 20 anos, vai morrer também, depois de 4 ou 5. Ou seja, esta é a condição. Né? Ele é um trabalhador que foi escolhido pela sociedade para ser excluído, para ser morto, para ser adoecido, para ser aleijado. Né? É uma concepção que a gente precisa compreender. Eu acho que a nossa preocupação aqui, ela transcende. Nós temos que ir para além desse marco e pensar como que fica a posição da sociedade, as contrapartidas que podem existir dentro desse marco, dará conta para que esse conjunto de pessoas que precisam e vão trabalhar no setor mineral, após impactados em todas as suas condições sociais, culturais, de certa maneira, na sua saúde diretamente, né? Como que fica esse sujeito? Esse Código da Mineração, infelizmente, se a gente for pensar, ele não remete às possibilidades reais daquilo que já aconteceu em 67. Ele acentua alguns aspectos. A União, o povo não participou efetivamente, nós não participamos dessa discussão. Nós, como entidade classista que representa o setor mineral no Brasil, junto com a CNQ, não participamos desse debate. Né? Então, é importante a gente ter consciência desse diálogo. Aqui, porque o setor do trabalhador, nós tivemos 2 audiências, Assis, com todos os setores que quiseram participar. Caso você não quis participar, nós não fomos convidados. Foram sim. Eu vou corrigir aqui. Nós foi aberto publicamente. Às vezes você estava fazendo outra coisa, né? Não olhou dentro da internet, não olhou as convocações que teve, mas o setor do trabalhador, Assis, nós tivemos aqui 2 audiências por quem quis participar, participou. Mas eu vou abrir novamente. A democracia ela é ampla, nós podemos marcar uma reunião, até depois, amanhã, podemos encontrar e acolher novas informações. Agora, dizer que eu não vou cuidar dos garimpeiros, este Congresso tem que cuidar, sim, do pequeno. E não podemos deixar o pequeno ser explorado como ele é explorado. E a maneira que a sociedade humana previu é o cooperativismo. Os exemplos são claros no Brasil, para que eles possam se associar, eles possam se agrupar, possam legalizar a sua atividade, se tornar um empreendedor individual, se tornar um microempresário e pegar os seus investimentos no BNDES, nos bancos de desenvolvimento, para eles saírem da mão de agiota. Vá lá no Pará para ver como é que estão os garimpeiros. Eles querem sim ter acesso ao BNDES, eles querem sim ter acesso aos equipamentos modernos. E volto a dizer, a empresa que está abusando do trabalhador, que está usando de trabalho infantil, tem que ser punida nesse Brasil. Deputado. E pode contar comigo nisso, que nós vamos atrás dessas empresas para que elas devam ser punidas. Eu quero ouvir o senhor, deputado Assis Carvalho, quero aproveitar e colocar uma pergunta para o senhor em relação à a participação do governo no setor mineral. Quando a proposta veio para cá em 2013, o governo previu uma maior participação do Estado no setor mineral, no setor de mineração no Brasil. Na semana passada, o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, comentou que talvez, na opinião dele, talvez fosse o caso de rever o modelo do pré-sal.
que saiu do modelo de concessão para o modelo de partilha, justamente para garantir uma maior participação do Estado brasileiro nesse modelo. Diante dessa colocação do ministro, diante da crise fiscal que nós estamos vivendo no Brasil, o senhor acha que o governo ainda deve defender uma maior participação do Estado nesse setor ou é o momento de abrir para maior participação do setor privado? Olha, veja só, na proposta vigente, onde se eleva aí uma média de 2% para 4%, está sendo proposto que 12% vem para a União, 23% para os estados e 65% para o município. Isso. Agora, posso lhe dizer que uma das medidas mais acertadas que o governo teve nos últimos anos, na questão específica do pré-sal, foi o modelo de partilha. Agora mesmo, quem falava que a Petrobras estava mal, que viu aí o lance da Shell, tomaram um susto, né? Porque o investidor internacional acredita realmente na pujança da Petrobras por conta do fortalecimento através do sistema de partilha. O sistema de concessão é um sistema onde toda a riqueza fica com o setor privado. O de partilha não, eu vou dividir. É impossível você pegar um território brasileiro, entregar para o setor privado se apropriar de toda a riqueza e o brasileiro comum, que não está ali na exploração direta, fica sem nada. Então, eu sou simpático com o sistema de partilha, acho que precisa avançar cada vez mais para que a riqueza dos brasileiros fique com os brasileiros. Eu sempre me preocupo quando eu abro demais para que a riqueza dos brasileiros seja concedido para exploradores alemães, ingleses, norte-americanos, porque aí tudo vai para fora e a gente fica sem nada. Então, eu quero aplaudir o sistema de partilha, que é um sistema correto. No entanto, o que está proposto aí não é isso, de qualquer maneira, já é um avanço. Agora, me permita aqui os debatedores, permita aqui ao José Reginaldo, que levantou um tema, também aqui o Marcos Bittencourt. Eu posso lhe dizer que senti uma meia contradição. Vamos aos fatos. Você diz assim, olha, esse sistema não emprega tanto, certo? Porque hoje as máquinas, os equipamentos, aí depois, não, é um sistema que quando emprega, mata. Olha, nós vamos ter que agregar realmente a tecnologia, a exploração direta desse minério. Eu acho que se eu estou empregando 500 mil pessoas, pode não ser tanto, mas para mim seria melhor reduzir para 100, 50, para proteger a vida das pessoas. Não tem nenhum problema na exploração direta. Eu tenho máquina, equipamento, para as pessoas não morram. Agora, me dizer que não emprega tanto, na forma direta pode ser, que não seja tanto. Agora, na indireta, não vem me dizer isso. Porque só para colocar isso... Cada um emprego direto na mineração representa 13 na economia brasileira. Pois é, estou colocando, então, você vai colocar isso, que eu acho que a pujança da mineração é exatamente permitir que o emprego que é gerenciado para cada emprego direto, que esse sim não mata diretamente o cidadão lá no minério, esse aqui é um emprego bom, esse emprego tem que ser aplaudido. E ele gera emprego sim. Eu acho que gera emprego. Um outro ponto que nós temos que ter aqui um cuidado muito grande é porque às vezes a gente diz, não, o código da 67 era melhor. Eu não acredito, me permita, eu não acredito. Certo? Com relação ao aspecto Bom, não da sei, água. pode ser um outro aspecto. Eu acho que na média não é. Se é, vamos consertar o que falta. Não vamos colocar um código de 67 da ditadura com a realidade que nós tínhamos, não podemos dizer que seria melhor. Agora, precisamos ter um marco regulatório. E o marco regulatório, nenhum marco regulatório ele é perfeito, né? Porque ele tem suas limitações. Agora, vamos reconhecer que o sistema de proteção ao meio ambiente, as estruturas ambientais do nosso país... Está muito avançado. Estão avançados. Muito avançado. Não podemos dizer que não estão. E esse sistema vai estar operando lá. Não podemos dizer que o acompanhamento do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, são tão frágeis assim. E vão estar atuando lá. Então, às vezes, a gente começa a vender uma realidade que não é bem assim. Pode não estar no marco regulatório, porque não precisa no marco regulatório, porque tem outras leis que cuidam disso. Então, eu quero só para concluir, eu vou já te devolver a palavra, só para a gente ter um certo cuidado, porque às vezes a gente começa a vender um projeto como esse de uma forma que não é bem assim. Posso lhe dizer que o meu papel dentro desta comissão é cuidar muito bem da proteção do meio ambiente, é cuidar muito bem da proteção do trabalhador. Não tenho nenhuma vinculação com qualquer empresa que explore isso. Sou de uma região que nem tem grandes explorações, está iniciando agora, então não tem nem relação com ninguém, graças a Deus. Pode ficar tranquilo, é meu cuidado. Agora, posso também aqui lhe dizer que o trabalho do Leonardo Quintão, lá na comissão, é um trabalho respeitado dentro dos seus pares. É um trabalho que ele tem... os seus ouvidos estão muito abertos, ouvindo todo mundo. Então, se tem coisas que ainda precisam ser incluídas, estamos abertos.
Vamos apresentar a proposta para melhorar. Agora, condenar uma proposta como essa, eu acho que não é correto. Nosso tempo está A proposta está saindo boa e nós vamos querer votar essa proposta que está sendo feita. Parece que o Carlos Bittencourt quer fazer um comentário rápido. Porque, na verdade, a mudança principal que o relatório do deputado Quintão está apresentando é justamente que combate a lógica da gente ter os recursos com maior controle público. Então, essa é a contradição principal, porque o governo tinha proposto o regime de concessão, quer dizer, mesmo que uma empresa descubra a mineração, é o governo que vai licitar aquela área. A proposta de prioridade, que vigora desde o Código 67, está saindo como o marco principal da proposta atual. Então, contradição central é não pensar que os recursos minerais ou o petróleo são finitos e não renováveis. Então, essa lógica que a gente vai explorar, isso vai gerar riqueza para sempre, não é verdade. Acaba. E depois a gente não tem indústria, não tem ecoturismo que nos faça sobreviver. Então, mais uma vez, eu queria dizer que é muito importante fazer cumprir toda a legislação, inclusive o Código de Ética e Decoro da Casa, que todo telespectador que está vendo aqui sabe que o Código da Mineração é do interesse específico das mineradoras e as mineradoras financiaram a campanha do relator. Então, assim, para nós isso não é uma questão central. Eu quero te parabenizar. Eu quero realmente colocar essa questão para ser debatida para e dizer que vocês perderam aqui na casa e perderam no Supremo. O povo brasileiro perde dessa maneira. A denúncia ela foi rejeitada pelo Supremo. E nós estamos aqui transparentes. Vossa Excelência não está respeitando as leis brasileiras. A lei está aqui. A lei brasileira determina a transparência. E você fez a denúncia e foi rejeitada no Supremo. Foram várias pessoas que fizeram. Foram rejeitadas. E eu quero dizer aqui, Carlos, a sua energia subiu? O quê? A sua energia subiu esses dias? Energia elétrica? Bastante, para alimentar as mineradoras. Então nós defendemos aqui, Assis, porque quando foi aprovada neste Congresso, há uma mão mais forte do governo sobre o setor elétrico, e isso nós debatemos e vimos que não foi o ideal. E temos que olhar isso, porque a energia elétrica ela aumentou porque o governo quis botar mais mão forte no setor elétrico, ter mais controle, colocar mais mão, e nós defendemos a competitividade. Se nós não mantivermos o setor mineral competitivo, as empresas vão embora. Se nós não motivarmos o pequeno a ter mais controle sobre a sua extração, que através do cooperativismo nós colocamos aqui, nós podemos gerar milhares de empregos. Concordo com você que os grandes projetos vão usar mais maquinário e é assim que funciona no mundo moderno. Mas os pequenos, o pequeno garimpeiro, aquela cooperativa, pode gerar no país centenas de milhares de empregos. E nós estamos protegendo eles aqui. Eu preciso encerrar o programa. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. O assunto continua em debate aqui na Câmara. Quero agradecer ao deputado Leonardo Quintão, PMDB de Minas Gerais, relator da proposta aqui na Casa. José Reginaldo Inácio, da Ação Sindical Mineral, muito obrigado por sua participação também. Carlos Bittencourt, da Secretaria Executiva do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, obrigada também. Deputado Assis Carvalho, PT do Piauí, que participa da Comissão Especial, muito obrigada por sua participação. Você de casa que nos acompanhou pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, eu quero agradecer a enorme quantidade de perguntas que nós recebemos. Sinceramente, não imaginei que um tema que, em princípio, parece um tema árido, né, um tema difícil, fosse receber tantas perguntas. Infelizmente, eu não consegui passar todas para os nossos convidados. Eu vou pedir para a nossa produção encaminhar as perguntas para os nossos convidados, para que eles possam responder diretamente a você. Mais uma vez, muito obrigada. O Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9h30 da noite. Eu sou Maristela Santana e eu espero você. Até lá.